Olá, pessoal, um abraço para vocês nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, começando aqui o melhor programa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, não, da Rádio do Brasil todo, transmitido pelo nosso YouTube, metro1.com.br, também pelo canal Bob Fernandes. O mundo está de cabeça para baixo, está virando ou não está, também não sei. A essa altura eu estou querendo saber se o mundo gira e a Lusitana roda. Grande empresa de mudanças. Um abraço para vocês, começando aqui pelo mestre e querido Jânio de Freitas. Olá, Jânio. Boa tarde. No Rio, muito calor, sol forte. Até passarinho está se escondendo do sol. Mas muito animado o Rio. E quem já teve a notícia, certamente muito triste com o que aconteceu na igreja de São Francisco, Isso. aí em Salvador. E eu queria que você, Mário e Bob, possivelmente, que vocês dissessem alguma coisa, explicassem um pouco o que aconteceu, até onde esse desastre aconteceu, que o noticiário é um tanto dúbio, como tem acontecido com todos os temas no jornalismo brasileiro frequentemente. O teto que caiu é o forro ou é o teto propriamente dito? Não, caiu, Jânio. Nós, inclusive, fizemos cobertura ontem, ao vivo, direto. Temos matérias sobre isso. Caiu um pedaço do teto. Os religiosos responsáveis alegam que já tinham avisado as autoridades, inclusive ao IPAC e ao IFAM, que estavam com problemas. Nada foi feito, como era de se esperar. Caiu um pedaço grande, foi um barulho enorme. Pegou 3 pessoas, inclusive uma jovem de 20 e poucos anos, turista, que faleceu. Terrível. Agora, para mim, isso fica mais do que claro. Aliás, hoje eu entrevistei o presidente Lula ao vivo, e quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse: quando se faz o tombamento de um prédio, deveria também se prover os meios para a sua conservação. Eu não sei se é assim que funciona ou não funciona, mas realmente foi um caso lamentável sob todos os aspectos. E eu confesso a você, isso pode acontecer em vários outros pontos da cidade. Eu me lembro que em 1986, não é, há 39 anos, quando eu assumi a prefeitura de Salvador, eu tive que mandar escorar 198 prédios do centro histórico que estavam para desabar e ninguém tomava nenhuma providência. Então, isso é uma coisa que acontece, e acontece mesmo, e eu não sei, acho que temos vários outros lugares e monumentos históricos à deriva. Bob Mário, Fernandes, que é na, baiano honorário. na, na subida, honorário e oficial, na subida da ladeira do Carmo do Santo Antônio, tem uma casa escorada há há mais de 10 anos. Está escorada. Uma hora vai cair com escora ou não. Essa igreja é dos séculos 17 e 18 e é considerada uma das 7 maravilhas da origem portuguesa no mundo. É essa igreja. Isso, pelo meu entendimento, cabe também, principalmente, ao IFAM, né? Agora,
se a gente for ver a zeladoria da cidade independente, isso está acontecendo às pamparras de todas as formas. A queda do teto da igreja de São Francisco é um exemplo. Agora, isso você está vendo no dia a dia na rua. Eu não sei se você está acompanhando, Mário. Tem centenas de patinetes, se não já milhares, Tô vendo, trafegando, rapaz. Esse é um negócio de maluco, rapaz. É o que você falou, trafegando. a palavra certa, zeladoria. Isso, trafegando a 20 por hora com criança dirigindo. Uma queda de bicicleta quebra ou mata, você tem na mesma pista, ali entre a barra e toda a orla, você tem bicicleta, lambreta, patinete, todos juntos com as pessoas. Eu já vi acidentes. É óbvio que está faltando o óbvio, poder público. Pois Isso é é. só um símbolo. Outro dia, voltando aí da rádio, Mário, pelas sete portas, o rapaz me indicou uma entrada numa rua assim, que tinha três torrezinhas de concreto travando a rua. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, aí ninguém entra, a polícia não entra, ninguém. Acho que é o nome do negócio é Pela Porco. Quer dizer, se Ah, dentro da cidade. eu conheço demais ali. Eu conheço demais, ao lado da antiga rodoviária, perto do Isso. Mercado de Sete Portas. E vão discutir se é federal ou municipal. Meu amigo, é dentro da cidade. Você tem alguém dizendo daqui ninguém passa. Ponto, território ocupado. Então, em vários níveis você tem isso. Aí vão dizer que é outro, mas na verdade são todos. A responsabilidade é de todos os gestores disso aí. Sérgio Augusto, queria falar alguma coisa sobre isso? Um abraço para você, meu amigo. Eu só queria falar do calor. Não, o calor hoje aqui no Rio está uns 33 para 35 e vai ficar assim até o carnaval. Oh, E que já, bom. e já que Antigamente eles esse, usavam uma expressão aqui na imprensa de canícula senegalesca, o que eu acho que é uma sacanagem para o Senegal, porque a temperatura do Senegal regula um pouco com a do Brasil. E então você ficar ofendendo o Senegal, o calor do Senegal, comparando com o nosso, que nem o e Jean a, que gosta do calor está satisfeito. olha, e a propósito de temperatura e cidade zeladoria, tem uma chuva, estou vendo aqui em Salvador, estou em Ondina, estou vendo uma chuva se aproximando aí, que se vier no que está sendo anunciado, teremos também problemas, como tivemos em São Paulo. Mas João Zeladoria. Pessoa, até ontem o tempo estava lindo, você sabe disso. Rapaz, o verão de Salvador tá uma coisa fantástica. Agora, Sérgio, você aqui falou está de bonito canícula. também. Você falou de canícula. Eu me lembro que uma vez eu estava em Paris. Eu não conhecia essa palavra. Eu sou um jeito ignorante até Canicule, hoje. ah, é canicule? Imagine há 40 anos atrás. Aí eu pego o jornal assim de lá, sei lá, um deles. Canicule! Rapaz, eu saí para comprar ventilador, não consegui E o um. dicionário, e o dicionário, né? Jânio de Freitas, mudando de canícula, patrimônio para o dono do mundo. Aliás, Sérgio, rapaz, lembrou uma cena fantástica. Infelizmente, a gente não pode colocar ela no ar, que é naquele filme O Grande Ditador, em que Charlie Chaplin, vestido, fantasiado de Adolf Hitler, fica brincando bailando com a bola, com um globo terrestre. Fazendo uma embaixada glútea com um É, globo terrestre. Não podemos usar por uma questão de direito autoral, né? Porque é. aí no YouTube eles imediatamente já tem um dono que vai lá e pula em cima. Sim, mas diga, Jânio, Donald Trump, Gaza, mas rapaz, não sei não. Eu eu li essa semana que alguém citando Maquiavel, dizendo que Maquiavel achava que em determinadas circunstâncias o melhor a fazer é fingir de maluco. E é realmente, e o melhor, Você tá de sério, sacanagem, né? sério, que é fingir de maluco. Porque você consegue enganar mais algum tempo. E o Trump é isso, que é um rei da basófia,
chantagista e é o que ele está fazendo. Eu acho, quer dizer, a minha impressão é que é uma jogada meio a longo prazo suicida. Sei E aí, não. Jânio, você também acha que ele é um maluco fingido? Olha, eu não vejo muito mais do que uma diferença de forma, de maneira de fazer. Porque o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, duas invasões, Isso. porque queriam era uma terra que ali é brava, é areia pura e dura, mas o petróleo. Com duas invasões, tomaram o Iraque. Ainda tem mercenários americanos sustentados oficialmente no Iraque e no Afeganistão. Entraram, tomaram, fizeram o que quiseram, levaram do Afeganistão o que quiseram em termos de minério e outras coisas. E mais ou menos isso aconteceu antes com pedaços do México, com o Canal do Panamá, com a área em que foi construído o Canal do Panamá, que era um empreendimento para exploração comercial e, de repente, se tornou também apropriação territorial. Isso tem sido mais ou menos a história americana com seus capítulos mais lamentáveis. O que o Trump está fazendo é escolher mal a maneira de fazer. E a época não é tão propícia. O quê? E a época não é tão propícia como era nessa época. Pois é. Vai ter a China, inclusive. E vai ter, certamente, reações, mas, no fundo, o que decide tudo no mundo é a força. E os Estados Unidos têm a força. Alguns já começaram a buscar acordos, certas permutas de prejuízo, de dano com o aumento das tarifas, se confirmados, posto mesmo em prática pelo Trump. E muita coisa vai ficar tal como o Trump pretende, e outras tantas não conseguirão firmar-se. Porque o mundo todo entrou numa espiral de maluquice, de imbecilidade, e ninguém controla. A covardia com que os europeus reagiram à ambição manifestada pelo Trump de ter a posse de um pedação enorme da Dinamarca, que é a Groenlândia, indica o quanto ele está simplesmente se valendo da força que os Estados Unidos têm, enquanto no restante do mundo, mesmo a Europa tão poderosa, tão experimentada, tão vivida às vezes, e muitas vezes vivida tristemente, portanto, com o que aprender, o mundo não aprendeu, o restante do mundo não aprendeu e a força continua prevalecendo. Agora, Jânio, eu nunca vi, posso estar errado, um presidente da República ser tão direto,
falar, porque a gente sabe que esse imperialismo americano sempre funcionou, até derrubando governos, assassinando, fazendo o que fez no Chile, como fez em vários países da África, da América Latina, etc. Mas dessa forma tão explícita, ao lado de Benjamin Netanyahu, aquele criminoso, não é? Que o ministro da Defesa de Israel já declarou hoje que vai fazer um programa de partida voluntária, não é? Para tirar mais de 2 milhões de habitantes. E o presidente Trump chegou a dizer que aquilo vai ser, as tropas americanas vão para lá sem tempo determinado. E vai fazer uma Riviera do Oriente Médio. Aliás, ele já tinha esse negócio na cabeça há muito tempo, quando ele disse que aquele mar ali é fantástico, dá para fazer resorts extraordinários. Dessa forma, assim, tão descarada, tão aberta, era assim que se fazia também? Não, não era assim, mas isso corresponde exatamente à degradação moral e cultural do mundo. Ah, O mundo hoje não é aquele mundo em termos de educação, de cultura, de habilidade, de inteligência. O mundo hoje perdeu a Tura, finura, a delicadeza, a educação. O mundo está muito deseducado por perda e o Trump reflete isso. Tanto que no país dele a reação é simplesmente ridícula ao que um presidente faz em nome do país, a vergonheira de estar declarando ambições sobre terras alheias, sobre pedaços de países, portanto, sobre povos. E os americanos, a reação dos americanos é ainda mais indecente do que a covardia europeia. já sugeriram que fizesse um bonezinho com Magaba, Make Gaza Beautiful Again. Você vê a que ponto o cinismo chegou, né? É. e aí, Bob? Bem, eu vou fazer aqui um sobrevoo a partir de estes e alguns fatos, né? Acho que o mundo está vivendo, segundo a ONU, o último levantamento, 55 conflitos, ou seja, isso é quase um quarto dos países da Terra. Alguns de grandes proporções, como Ucrânia, Rússia e o Oriente Médio, Gaza. Isso é a reconfiguração política do mundo, geopolítica do mundo, sendo acelerado exatamente por esse modus operandi do Trump. E essa aceleração tem a ver, para mim, obviamente, com a parceria feita entre o dinheiro grande das Big Techs e o poder de informação dessas Big Techs. Isso tem a ver também com o anunciado fim da USAID, etc., mas isso é um assunto que eu vou tratar depois, não aqui agora. É uma disputa em várias frentes. Territorial, como estamos assistindo, Rússia e OTAN, Gaza e região, e com o fato da semana que é o presidente do chamado Mundo Livre anunciar uma limpeza étnica, porque é disso que se trata, e fez esse anúncio ao lado do genocida Netanyahu. Quer dizer, o mundo inteiro está assistindo e aquilo ecoa como o que é. Independente do que vai acontecer, só o vocalizar isso já é uma barbaridade mundo afora. A barbaridade é tanta barbaridade que aliados mundo afora, pelo menos da boca para fora do próprio Estados Unidos, estão reagindo e dizendo que não, que não, que não. E uma pergunta que quem é de Israel ou mundo afora, israelita, Mário, deve estar se fazendo é o seguinte: onde esse discurso vai ser colado, esse discurso de limpeza étnica, onde é que vai levar quando tudo isso acabar? Quer dizer, se você sentar o dirigente de Israel ao lado do presidente dos Estados Unidos,
propondo uma limpeza étnica. Qual é o efeito disso ao correr dos tempos, daqui por diante? Isso eu acho que é algo que eles deveriam estar pensando. A disputa é territorial, é comercial e econômica. Via China e BRICS, a busca, que a gente está assistindo também, por uma alternativa ao dólar como moeda central. As reações e ameaças de Trump têm muito a ver com essa disputa. Além dos 5 fundadores, incluindo o Brasil, os pedidos para ingresso no BRICS são mais de 40. Quantos o farão de fato é parte dessas batalhas em curso, creio eu. Ameaçar para atrair e negociar é a tática habitual do Trump. Só agora já fez isso com México, Canadá e Panamá nos primeiros dias. E a retomada do controle pleno do canal do Panamá que ele anuncia tem tudo a ver com impedir a expansão do seu principal adversário, que ele vê como tal e que é a China. Que, como já demonstrou, ameaçada a China, por tarifas, etc., deu logo uma paulada de US$ 1 trilhão em poucas horas, logo depois da posse, isso logo no começo. Trump anunciou agora, essa semana, imposição de tarifas de 10% sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. A China anunciou, para entrar em vigor agora no dia 10 de fevereiro, taxa de 15% sobre tipos de carvão e gás natural liquefeito, 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas, carros de grande cilindrada e caminhonetes. Esse é um ligeiro sobrevoo sobre essas batalhas fora dos Estados Unidos, que estão tendo também ferozes disputas e dissenso interno. O fechamento da USAID, por exemplo, é um desses dissensos. O que está em curso lá dentro é um enfrentamento ideológico em larga escala, inclusive entre republicanos, digo, funcionários, deep state, etc., etc. Briga por espaço, ligada essa briga ao modelo de poder que tem como símbolo Elon Musk e aliança com as Big Techs. Isso substitui o que estava posto. Por isso essa limpeza, e não há como não haver entreveros, quando você tem principalmente a junção química de personalidades mercuriais como Trump e Musk, além de Zuckerberg, Jeff Bezos, etc., etc. O New York Times está informando que já foram suspensos ou trocados 8.000 sites oficiais do governo. Trump quer extinguir políticas de diversidade e mesmo citações, meras citações a ideologias de gênero. O rolo compressor mira na ciência, vacinas, racismo, crimes de ódio e direitos às mulheres. Isso é o cidadão que se diz defensor da liberdade de opinião e é ecoado no Brasil por aqueles habituais personagens lamentáveis do Congresso. Para o lugar dos desalojados, o Trump está, segundo o New York Times, escalando influenciadores. Está, inclusive, convidando influenciadores para se inscreverem para a cobertura na Casa Branca. Pois O que é, demonstra... o Bob, essa é a tática dele agora é essa. Ele recebe influenciadores, enfraquece os sites, né? E Isso. os Os jornais também ficam, Esse é né? o jogo. Se você está juntando empresas que têm mais de 10 trilhões na largada e o dinheiro grande e o poder é esse, ele não precisa de certas instituições ou etc, etc, muito menos as que tem como adversárias. Por exemplo, ele está convidando para cobertura na Casa Branca TikTokers e companhia. Em Sim, resumo, claro. em resumo, o que ele está fazendo é bolsonarizando. Ele está copiando o Bolsonaro, que fez aquele curralzinho na porta do Palácio da Alvorada, e agora que ele vai fazer um circo com a cobertura habitual dentro da Casa Branca para não responder, não ser questionado como deve ser, ele vai botar um monte de maluco lá perguntando, vaiando jornalista, tudo que a gente já viu aqui. Bolsonaro fez escola, imaginem. Sim, agora tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, eu hoje acabei conhecendo virtualmente uma deputada federal do PT, que foi inclusive derrotada como candidata a prefeita de Natal, Natália Bonavides. Ela disse: não adianta a gente concorrer pelo mundo digital, porque está no controle dessas big techs que mudam os algoritmos de acordo com a vontade deles. Então, por mais que você bote, ela não está defendendo que se deixe de trabalhar nesse lado.
Mas veja bem, tem um controle superior que é o algoritmo, né, que diz se aquilo vai para frente ou não vai. Então ela diz o seguinte: ao lado disso nós temos que ir para a luta analógica, ou seja, ir para rua, buscar Ir para a voto, rua, convencer mas pessoas. Mário, Eu não sei. se for para a rua, enquanto se for para a rua sem o controle, sem a regulamentação, né, o controle dessas vozes poderosíssimas que informam, as pessoas não vão para a rua, porque o que leva para a rua é exatamente o que as pessoas estão lendo nisso aqui, ó, Você o vai dia ver cá, inteiro, o tempo alguém, todo. algum de nós aí acredita que essa regulamentação vai sair, vai ser obedecida? Essa é uma das batalhas que o mundo está vivendo. E é por Ah, isso essa força, essa junção de Big Techs com Trump é exatamente para impedir o que os isso. europeus estavam fazendo, que era já duas regulamentações que foram feitas nos últimos meses. Essa é um dos motivos da batalha. Agora, ou fica assistindo ou busca Vai, fazer, né? vai. Porque se ficar assistindo vai ser engolido, não tem escapatória. É, mas aí precisaria da união. Eu me lembro aqui, vou repetir. Olha, nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo YouTube, pelo canal Bob Fernandes, o programa Três Pontos com Jane de Freitas, Sérgio Augusto e Bob Fernandes. Aqui tinha um. Botaram numa parede. Abaixo o tédio, abaixo o ócio, abaixo o bode. Ou nós se une, ou nós se Ou fode. nós. Se É, fode. Então, isso era nas aí, paredes. e aí eu volto para Jânio, que em dois programas atrás, ele já denunciou a frouxidão dos outros países, sobretudo da Europa, em relação a todo esse avanço, esse atropelo de Donald Trump. Sim, Jânio, e aí? Big Techs estão lá, colada com o homem. Os países outros na frouxidão ou omissão, sei lá que zorra é. Como é que você vê, então, o andar dessa carruagem? Olha, a incapacidade do homem de aprender com o passado, com a experiência, com o sofrimento dele mesmo, é gigantesca, é infinita. O que nós estamos vendo reproduz o início da década de 30. Isso, exatamente. Ninguém reagia. Os poucos que reagiam não eram ouvidos, não eram levados em consideração, e o nazismo progrediu como quis, também ambicionando terras alheias, pedaços de países e às vezes países inteiros, às vezes não, na maioria países inteiros, e o mundo, o restante do mundo, quase calado, quase todo ele calado. Isso. Isso não acontecia só na Europa, acontecia simultaneamente lá no extremo asiático, com o Japão tomando uma quantidade enorme de países, E- até que os Estados Unidos se assustaram, temendo a chegada de japoneses à costa pacífica americana, e começaram uma reação que resultou no corte do fornecimento de petróleo do Japão para o Japão, a concentração da força naval em Pearl Harbor e, na reação japonesa, que foi o que hoje dizem os israelenses. Foi defensiva, foi uma defesa o ataque a Pearl Harbor. Era o que eles diziam na época, e não estavam totalmente sem razão, como é o caso dos israelenses.
eles atacaram Pearl Harbor, atacaram a frota que, evidentemente, ia cortar outros fornecimentos, cortar fisicamente, pelo porte de transporte, outros fornecimentos essenciais à economia, à vida mesmo, no Japão. No caso do extremo asiático, também a Europa não dizia nada. Isso. A França teve a Indochina, que ela dominava da maneira mais cruel, como fez com todas as suas colônias. A França da Liberté, Égalité, Fraternité, massacrou sempre as suas colônias. A França perdeu para os japoneses a Indochina inteira e várias das ilhas da Oceania e do Pacífico. E o restante da Europa viu isso acontecer, em parte até com certa alegria, com felicidade, porque enfraquecia a França. Foi o caso da Alemanha, mas não só. Também dos ingleses, que deram aparências, fizeram aparências de solidariedade aos franceses, mas, na verdade, estavam, como o Churchill indiretamente deixou claro, estavam muito satisfeitos com o que acontecia às colônias francesas no extremo asiático. Tudo acontecia e reação, nada, zero. Por covardia, por interesse, por pusilanimidade, por tudo que os países não devem ter, os governantes não devem ter, os povos não devem ter. Mas tinham e estão mostrando que continuam tendo. E a África era um continente ocupado, né? Mário, Diga, Bob. Mário, Sérgio, Jânio, lembremos que semana passada o Possebon, que trabalha nessa área de tecnologia, etc., etc., nos fez pensar que o Brasil tem capacidade científica instalada para entrar, e a China mostrou isso, que lançou o DeepSeek, a Alibaba, que o Brasil tem capacidade instalada para entrar na produção de conhecimento nessa batalha da inteligência artificial. Quer dizer, se ficar todo mundo paradinho, quietinho, lamentando, qual é o projeto? Tem projeto? Qual vai ser? Quem vai fazer? De que forma vai ser tocado? O Brasil tem capacidade para fazer, não para Bob, disputar tecnologia, capacidade o Brasil tem, não para capacidade disputar, o Brasil não, tem para muita coisa, mas não tem empresários é capazes isso, isso. de desviar o seu dinheiro da especulação financeira na bolsa e fora dela e investir em indústria, investir de maneira produtiva, de maneira resultante para o país e para ele também. Mas Só não que farão, isso dá trabalho, não isso farão. requer conhecimento, requer coragem, requer controle da própria ambição, da ganância. Mas, Quer dizer, Jânio, capacidade nós temos, mas nós não temos empresariado para ou o partir Estado para uma coisa desse faz, tipo. ou o Estado faz, como fez Petrobras, como fez Embrapa, como fez tanta coisa, ou não teremos. Eletrobras, Isso. Ou faz o Estado ou não teremos. E é isso. Ou depois privatizam. Como a água. Privatizaram a água de São Paulo. Um mês depois, o cidadão, que é o novo CEO lá, diz: não, investimento é com o Estado. Quer dizer, eu fico com lucro. É isso. Mas capacidade tem. Então, se cabe a quem? Cabe a quem está no governo Sim, propor mas, o projeto. Bob, o que Jânio falou é muito importante, rapaz. Realmente, grande parte do empresariado vive do rentismo, rapaz. É muito mais simples, mais Quem é que vai cômodo. investir em E os alguma coisa juros altos, então é uma Quem vai festa. investir? Quem vai investir em alguma coisa 13, 14% rolando no banco fácil todo fim do mês, cara? É isso. Esse é o jogo montado.
É que tem aí a batalha do dólar. Essa é a batalha do dólar. A inflação, a inflação. A inflação tem a ver com o dólar, que foi a seis e pouco, evidentemente. Se você vende as refinarias de petróleo, você vai comprar petróleo no mercado externo, você vai comprar com o dólar a quanto o dólar tiver. Por que que venderam? Porque esse é o jogo. É o que o Fiore fala. Os estados não têm mais o domínio da sua moeda. São prisioneiros de um jogo de capital internacional o tempo todo. Que é o que nós estamos assistindo. E aí, quem tem grana, vai, esse empresariado, quem o velho da van, que importa os badulaques dele da China, para Tá vender lá dando essa, gente, risada. o empresário símbolo dos anos anteriores não era o Antônio Hermílio, era o velho da van. Dizer o quê mais, gente? Aí avacalhou de vez. Aí entrou na esculhambação. É, mas isso é verdade. Os símbolos do empresariado, você vê, pega a década de 30, 40, 50, vem até hoje, aí você esbarra no velho da van. E os caras que. O Pablo Marçal, que diz que tem 200 milhões, fazendo o quê? Nada. Vendendo neon. Então, você tem um problema sério, mas isso tudo está ligado, evidentemente, à comunicação. Então, não adianta ficar parado, ou reagem. Agora, não, gente na rua, com esse massacre, se um picareta que faz prestação de contas da maneira mais fuleira, como aquele tal Nicolinha, como já mostrou o doutor Pândego, se um cara desse provoca o estrago que provocou mentindo sobre o Pix, por aí a gente tira o que é como é que você vai reagir a isso se você não tiver capacidade instalada, se você não buscar formas de fazer? O analógico hoje depende do digital. Você não vai ter analógico na rua se não tiver o digital empurrando. O 2013, lembra qual foi o indutor? Foi uma propaganda da Fiat, passando na televisão. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. Aquilo startou as coisas. A própria Primavera Árabe Árabe, é foi isso. toda É. feita na base da comunicação digital. Não é uma obra do acaso aquela foto dos big techs reunidos com Trump. Ah, Ali, não ali foi. está Não foi, não. ali tá a aceleração desse jogo. O jogo está sendo acelerado exatamente por esse veio. Por isso querem tirar o TikTok chinês de dentro dos Estados Unidos. Ou vende para um americano ou está fora daqui a alguns dias. Se aquela foto virasse estátua, ia ser uma coisa que nem da mesma expressão da tomada de Iwo Jima, Iwo né? Jima. É Agora isso. podiam colocar lá no Monte Rushmore, onde tem lá aqueles americanos retadões, os fundadores, founders fathers, né? Podia É. substituir por esses porretas aí, porque eles é que Tem, vão agora ser os Estados Unidos. tem um outro símbolo aí que certamente vocês três, mais do que eu, ouviram falar tanto ao longo dos anos 60, 70, que eu queria tocar agora, que é a tal da USAID, a USAID, como chamávamos. É, Que aqui a gente tá, chamava de Usaid. É o Zaide. criada no final dos anos 61. Foi ela quem fez a Operação Aliança para o Progresso, de 10 bilhões de dólares, e que agora está sendo anunciado o seu fim. Eu acho que entra nessa luta de reconfiguração interna, de luta pelo poder dentro dos Estados Unidos. Assim como na área de espionagem e inteligência, os Estados Unidos têm dezenas de agências também nessa área. Uma delas é a DFC, por exemplo. O Musk foi convidado para uma reforma estrutural em larga escala e corte de custos. Está fazendo e fará a seu modo, sangrento. A USAID, o USAID, como a gente chamava, sempre foi um dos braços de extensão do poder dos Estados Unidos, como bem sabe o Brasil e a América Latina. E vocês três certamente sabem muito mais do que eu, porque vocês devem ter visto isso. Era a USAID, era IBAD, também tinha Acordos, a MEC-USAID, teve um acordo MEC-USAID, USAID mexeu, mexeu com o nosso sistema educativo todo, né? a DEP também, tinha a DEP, né? Essa USAID, por exemplo, a gente já tratou desse assunto aqui com a Camila Feix Vidal. Eles estão investindo agora 130 milhões de dólares na Amazônia, contratando 90 mil pessoas, dois mil indígenas. Duvido que estejam abrindo mão de tudo isso. Acho que estão reconfigurando o jogo, assim como estão reconfigurando influencers, etc, etc. Essa é uma batalha interna de qual vai ser o veio que vai tomar conta disso, quem vai tomar. Essa é uma briga interna.
nesses últimos anos, na América Latina, NED, Atlas Network e outros braços financiaram, nós lembremos, já tratamos disso aqui, a articulação de, por exemplo, institutos neoliberais que empurraram e empurram suas ideias. Enquanto demonizavam os sindicatos, como se Fiesp não fosse sindicato, CNI não fosse sindicato, criavam seus Misses, Milênios, Brasil Paralelo e essa caquerada toda. Isso junto a partidos e com vários dos seus sendo travestidos de jornalistas, ocupando espaços em televisão como comentaristas, rádio, jornal, televisão. Organizações norte-americanas de matriz liberal instruíram a tomada do Estado brasileiro de 10 anos para cá. Basta ver o que eles declararam. E o governo Bolsonaro, por exemplo, tinha 14 institutos liberais dentro da equipe do Paulo Guedes, que escreveram a Lei de Liberdade Econômica. Então é isso. Eu duvido que estejam jogando isso para fora. O que estão fazendo é reconfigurando o jogo. Sendo que você tem uma coisa que é muito, muito, muito mais poderosa hoje, que é a junção disso tudo, que é os meios, os big techs, com a aceleração brutal da inteligência artificial. Você vai dominar o conhecimento, você já tem a máquina de comunicação na mão e você tem o dinheiro. Esse é o veio da batalha agora. E o governo, obviamente, tem que entender isso e tem que propor algo que se contrapõe a isso. Não adianta Agora, só a você queixa lembrou aí, e a Bob, reação. da década de Hã? 60, 70, se colocava nos muros Yankees Go Home. Lembra disso, Jânio? Lembro muito, como lembro também do início de operações da USAID na América Latina. 61. Era um sistema de ajuda criado no governo Kennedy, no âmbito da Aliança para o Progresso. E na Bolívia, a USAID desembarcou com um programa de atenção ginecológica. Então, as indígenas Foi eram no Peru ou Bolívia? convidadas a aceitar um exame ginecológico e, tempos depois, foi descoberto que não existia exame. Toda aquela imensa quantidade de indígenas foi esterilizada. Pois é, isso aconteceu Era o aqui. programa de ajuda da USAID e da sua base, da sua sede, que era a Aliança para o Progresso. Esse programa, os americanos começaram a aplicar aqui no Brasil, tentando implantar aqui no Brasil, e foi a ocasião em que se teve um único motivo até hoje para louvar a existência de favelas. Eles temeram a ação nas favelas porque não foram exatamente bem recebidos. Por medo, por covardia, eles deixaram de aplicar o programa aqui no Brasil. Em Recife, chegaram a aplicar uma parte do programa, que, aliás, era coordenado lá, era conduzido mesmo, orientado por um jornalista brasileiro que deixou o jornalismo para servir a Aliança para o Progresso, que era nada mais, nada menos do que a CIA, a CIA. E lá na Bolívia, esse duradouro, que foi longo, o programa, a aplicação dele foi longa, acabou dando em um filme, o único filme boliviano de que eu tenho notícia, Sérgio Augusto certamente sabe dele e dos outros, que se chamou O Voo do Condor. Uhum.
Uhum. que narra expõe tão documentalmente quanto possível a operação de esterilização das indígenas com absoluto desconhecimento das vítimas dessa operação. As mulheres não sabiam que estavam sendo esterilizadas. Só vieram a saber depois que o programa se transformou de ajuda em escândalo. E o Esse, Jair teve que se arrancar depressa daqui, da Venezuela, da Bolívia, claro, do Peru. O programa também foi aplicado em menor extensão, mas também no Peru. Governo Fujimori. Hein? No governo Fujimori, se eu não me engano. Não era governo Não? Fujimori Final do ainda. século. Foi começo dos anos 60. Não era o Fujimori ainda. Mas eu tenho a impressão que eles tentaram esse programa no Peru já do Fujimori. Podem ter voltado a esse programa, é possível, sim, isso sim. a Aliança para o Progresso era um projeto de 10 bilhões de dólares para 10 anos. O Lincoln Gordon disse que naquela eleição de 62 teriam sido gastos entre 5, de primeiro ele falou em 5, depois 7 milhões de dólares. O Bill Wade, Philip, aquele agente da CIA, eu conversei inclusive com ele, que atuava nessa região toda, ele disse que foram 20 milhões de dólares jogados naquela campanha de 62. Aliança para o Progresso, IBAD e todos esses braços norte-americanos. O jornal que fez essa denúncia e a campanha contra o, o esquema e as empresas, as entidades do esquema, na época era dirigido, eu estava dirigindo, era dirigido por mim, foi o Correio da Manhã, e foi um episódio bonito no geral, porque um deputado por São Paulo, excelente deputado, Paulo de Tarso Santos, entrou com um pedido de CPI. Muita gente assinou sem nem saber o que era, o que seria investigado concretamente. E essa CPI, não em parceria, mas concomitantemente com o Correio da Manhã, revelou a compra de eleições com dólar do Acordo do Trigo, um acordo com os Estados Unidos, uma dinheirama, essa aí a que você se referiu, que comprou eleições a granel em troca de que os deputados seguissem o programa de uma entidade chamada IBAD, Isso. Instituto Brasileiro de IBAD Ação e ADEP, Democrática. e outra é ADEP. Que era uma área operacional. E esse programa era chefiado por um brasileiro chamado Ivan Rashloka, que, fechado o IBAD por consequência, e fechado no início da ditadura, porque era uma tal vergonheira que os ditadores já de posse integral do poder não tiveram como sustentar, tiveram que fechar o IBAD. O Ivan Ashlocker se mandou para a Suíça, para a estação suíça do CIA, e o Amaral Neto foi por Amoral ele nato. O amoral nato, né? Aqueles deputados todos ficaram sob a orientação do Amaral Neto e do Ivan Ashlocker, lá da Suíça, para cá.
eles assinavam para receber o dinheiro que compraria a sua eleição, eles assinavam compromissos que os sujeitavam a cumprir obrigatoriamente a orientação dada pelo IBAD e pela ADEM. E imagine, Jânio, o tamanho da ignorância. Agora um deputado, salvo engano, Gaia, algo, um mentecapto desse, está propondo a CPI da USAID no Brasil. Agora, Olha o tamanho, aqui olha na o tamanho. Bahia, aqui na Bahia, como em outros lugares do Brasil, eles investiram no controle de natalidade. Não é? O controle de natalidade era, na realidade, o seguinte: ninguém tentava educar nenhuma pessoa, nenhuma mulher ou homem para saber quantos filhos quer, etc, etc. Não, era nessa base. E o capitão disso aqui era o cientista Elcimar Coutinho, que teve apoio, inclusive, de vereadores, de um deputado federal e prefeitos que chegavam a criar o Feira de Santana. Hein? Feira de Santana tinha um lá, fazia Sim, não, muito eu estou isso. falando de Salvador. Salvador. O prefeito lançava, comprava uma Kombi para ir sair nos bairros populares. Desde o princípio, rapaz, eu me revoltei contra isso porque acho de uma tremenda sacanagem. Porque o objetivo não era educar uma população para ela saber se quer ou não quer. O objetivo é que os pobres pretos da periferia tenham menos filhos para poder não encher o saco da elite, né? E os governantes embarcavam, eleitores elegeram durante tempo um vereador e um deputado federal que só falava nisso. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. E já dava para ver, inclusive, que havia uma queda no número no crescimento da população abaixo do que deveria estar. Mas isso sempre fez grande sucesso e com muito financiamento americano, rapaz. Isso aí é a coisa mais descarada e a maioria das pessoas engolia isso. Isso era dinheiro da USAID mesmo, né? É dinheiro sobrando, rapaz. É um horror. Agora estão lá, estão educando pessoas da Amazônia. E o Lincoln Gordon foi o embaixador dos Estados Unidos no Brasil nessa época. Foi anunciado, quando escolhido, como um intelectual, um historiador altamente respeitado, conceituado e, sobretudo, um democrata inabalável. O mínimo que ele fez foi ser uma figura muito, muito importante na construção do golpe de 64. Está no filme O Dia que Durou 21 Anos. Inclusive ele o coronel Vernon Walters, que tinha sido colega, companheiro de Castelo Branco durante a Segunda Guerra Mundial, na FEB. E teve uma época que até foi Jânio que lembrou, se não me engano, que se botava assim, Lincoln Gordon para presidente. Não teve isso aí? Chega de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Pois é. Para quem quiser, rapaziada que está querendo saber essa história, O Dia que Durou 21 anos. Pelo voto. O documentário O Dia que Durou 21 anos tem o Lincoln Gordon dentro da Casa Branca conversando com Kennedy, depois Johnson, propondo o golpe, conversando sobre o golpe, com imagem e tudo. Tem documento. Onde é que está isso? É um belo documentário. Aonde é que está esse? O papo do Lincoln Gordon com o Lyndon Johnson. Não tem áudio? E com Kennedy, tem áudio e vídeo, né? Sim, mas onde se assiste isso? Eu acho que eu acho que no próprio YouTube você encontra esse filme, com certeza. Eu já vi várias vezes, já peguei várias cenas para usar nos meus programas.
O Achei dia o que YouTube. durou 21 anos. É, Ok. Bom, é, movimentadíssimo o programa hoje, mas acabou. Rapaz, eu gosto quando é assim. Hoje foi bem quente aí. Muito obrigado a vocês. Até a próxima quinta-feira. Jânio querido, um abração. Sérgio Augusto também. E Bob, que vai embora da Bahia. Ah, rapaz, vai lá para São Paulo tomar chuva. E, está, e Abraço a louvar, todos. louvar seu Muito prefeito de lá. obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado a Juliano. todos. Sérgio, Sérgio, Jânio, Mário, abraço para vocês e que não apareça um Duque Ferdinando, hein? Que é o que está faltando. Tchau, pessoal.